nesta edição. Vamos direto ao vivo conversar com a repórter Rosiane Chagas, que tem os detalhes da visita do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Oi, Rosiane, muito boa noite para você. Então, qual é a previsão de chegada do ministro aqui a Manaus? Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a previsão de chegada do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, aqui em Manaus, é logo nas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira, né? Porque a agenda dele aqui na capital já começa às 9 horas da manhã. Ele tem um encontro do CONSEG, né? O Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça. Esse encontro ele vai acontecer, então, às 9 horas da manhã, num hotel aqui na zona Centro-Sul. Então, ele desembarca no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e de lá já vai direto para esse encontro, né? Esse encontro, ele é um evento nacional. Manaus foi escolhida por conta dos acontecimentos, né? Dos massacres que aconteceram nos presídios aqui do Amazonas. Vão estar presentes, então, todos os secretários de Estado de Justiça, né? Das 27 unidades federativas aqui do Brasil. E o ministro Sérgio Moro, então, ele vai participar desse evento que começa às 9 horas da manhã e, em seguida, já às 10 horas da manhã, ele tem um encontro com o governador do estado, o Wilson Lima. Eles devem se reunir ali por cerca de 1 hora e em seguida também ele tem um encontro com o prefeito de Manaus, porque às 14 horas tem a visita ao Compage, o Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Ele vai fazer essa visita, né, às dependências para conhecer a estrutura do Compage, para ver como que está as condições, né? Compage que já recebeu várias visitas, né, de 2 comissões na semana passada, na semana retrasada e na semana passada, e vai receber mais essa visita do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Logo após essa visita, a expectativa é que ele fale com a imprensa, né, sobre o que ele viu por lá, pelo menos é a expectativa. Deve terminar ali por volta das 4 horas da tarde, ou seja, ele tem um dia bastante cheio aqui na capital, uma agenda extensa para cumprir na segunda-feira aqui em Manaus, Nayandra. Agora, Rosiane, dando continuidade aí nesse assunto, a gente sabe que a Defensoria Pública do Estado já informou que vai fazer o atendimento às famílias dos detentos mortos no último massacre. A gente já tem mais ou menos uma previsão de quando isso deve começar a ocorrer? Já temos sim, Nayandra, já temos sim. Na semana que vem é a previsão que comecem esses atendimentos entre os dias 10 e os dias 14, portanto, de segunda a sexta-feira. A Defensoria Pública do Estado já entrou em contato, né, com essas famílias separadamente, já houve esse primeiro contato, família por família. E aí, então, a previsão agora é que esses atendimentos comecem de fato na segunda-feira e se estendam, então, até a sexta-feira para colher dados, informações. O objetivo é justamente esse, né? Conversar com as famílias desses detentos que morreram nesses massacres para colher informações, para colher esses dados e a partir de então definir, né? A Defensoria vai definir quais ações ela vai tomar em relação a essas famílias desses detentos que morreram. A gente sabe que já tem a questão das indenizações, o Estado já se posicionou dizendo que não tem condições de pagar, mas a Defensoria, claro, faz o papel dela, né, que é de conversar com essas famílias e definir então o que vai ser feito. Claro, a gente vai seguir acompanhando para trazer todas as informações aqui no A Crítica na TV. Com certeza, Rosiane Chagas, muito obrigada pelas suas informações. Até daqui a pouco a gente volta a conversar. Uma aeronave de pequeno porte realizou um pouso forçado no Rio Negro em uma área próxima ao porto de Cacaupireira, em Iranduba, na tarde deste sábado. O Comando de Policiamento do Interior informou que a aeronave saiu de uma fazenda no quilômetro 40 da estrada de Novo Airão, com destino ao Aeroclube de Manaus e possivelmente sofreu uma pane mecânica. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas. A aeronave, um bimotor, ficou submersa e a tripulação foi resgatada por ribeirinhos. Samuel Pereira Mesquita, de 21 anos, que estava na aeronave, foi levado ao SPA Joventina Dias com ferimentos. A Força Aérea Brasileira, através do CENIPA, ficou responsável pelas investigações do acidente. Segundo o site da ANAC, a aeronave não estava liberada para o serviço de táxi aéreo. A explosão de um barco em Rio, no Acre, deixou 15 feridos em estado grave nesta sexta-feira. As imagens que você vê agora foram disponibilizadas por moradores e pelo Corpo de Bombeiros daquele estado. A explosão foi no Rio Juruá, no município de Cruzeiro do Sul. Deixou 15 pessoas gravemente feridas. O acidente aconteceu durante o abastecimento da embarcação que levava tambores de combustível. De acordo com a Secretaria de Saúde do Acre, os pacientes estão sendo atendidos no Hospital do Juruá
4 seguem em estado grave e serão transferidos ao longo do dia para Rio Branco. A Marinha do Brasil informou por meio de nota que um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Olha, mais da metade dos amazonenses está com o nome sujo na praça. Essa situação coloca o estado em terceiro do país em número de endividados. Há 4 anos, a Jane está com o nome sujo na praça. O problema foi com o cartão de crédito. Eu ia pagando o mínimo do cartão e acabou que foi aumentando, não consegui pagar e aí fiquei com o nome sujo. Esse é o perfil da maior parte das pessoas que contraem dívidas no país. Outros itens, como compras com utilidades e contas de telefone, também aparecem na lista dos itens que mais comprometem o orçamento. De acordo com os últimos dados divulgados pela Serasa, que são referentes a abril deste ano, mais de 63 milhões de brasileiros estão com o CPF negativado e com contas em atraso. Isso representa cerca de 40% da população adulta do país. Aqui no Amazonas, a situação é ainda pior. Mais da metade dos amazonenses tem dívida. Mas a situação já foi pior. Em 2016, Manaus apareceu em primeiro lugar no ranking de capitais com a população mais endividada. Este especialista em educação financeira acredita que isso aconteceu porque o número de empregos formais e informais tem crescido, mesmo que de forma tímida. O trabalho extra ele vem crescendo, né, que é o trabalho informal. Mas se a pessoa ela não faz o estudo daquela renda extra para se adaptar junto com o dela e conseguir pagar o que ela está devendo, ela vai continuar fazendo novas dívidas, entendeu? Por exemplo, ela vai estar fazendo um trabalho extra e vai conseguir R$200 a mais no mês. Se ela for fazer novas dívidas e não priorizar aquelas dívidas que ela está devendo, ela vai continuar no ciclo. É o caso do seu José. Depois que perdeu o emprego há 2 anos, o jeito foi vender salgados e sucos no centro da cidade. Mas o dinheiro que consegue mal dá para pagar as contas básicas do mês e, com isso, as dívidas só crescem. E ele nem sabe mais de quanto é. Lá na prateleira lá aumentando, a gente só faz arrumar aqui só o cuidar para a gente se alimentar a nossa fome, né? Nosso dia a dia, o nosso alimento, né? Agora as dívidas a gente fica lá na prateleira, tá aumentando lá. Só sobe. Só sobe, porque não tem. De onde nós vamos tirar? Se chegar a menor energia ou a água da Amazônia, vamos cortar lá e com razão, que a gente vai arrumar dinheiro de onde? De onde a gente que não tem emprego? O primeiro passo para tentar se livrar dessa dor de cabeça é conhecer o tamanho do problema. O consultor financeiro acredita que, a partir daí, é possível montar estratégias para começar, inclusive, a guardar algum dinheiro. A primeira, para ela não fazer um empréstimo no banco, ela tem que guardar um percentual do que ela ganha. Por exemplo, se ela ganha R$1.000, se ela não estiver devendo muito, ela consegue sim guardar R$100. Então, no ano, ela guardou R$1.200. Se ela for pegar um empréstimo de R$1.000 em um banco, ela vai pagar aí em torno de 8%, de 5% a 8% ao mês. Então, se ela for parcelar em 12 vezes, só aí ela vai pagar aquela dívida de R$1.500 para cima. Então, assim, não é vantagem. Agora, a não ser quando for para quitar uma dívida grande, né, que o juros seja menor, e aí sim vale a pena. Fora isso, não vale. Quem tem as contas em dia também dá a dica. Educação financeira, né? Hoje em dia temos internet, acesso a informações, então é importante ter o bom uso disso, né? Se você consegue ter o controle, então você usa o crédito para gerar milhas, gerar pontos, então você consegue benefícios em outros programas, então você não fica endividado e você tem que ter o controle de quanto você ganha para saber quanto você pode gastar. E o melhor, sem as dívidas, dá até para pensar em se presentear de vez em quando, sem preocupações. Já dá para gastar um pouquinho e não sair do orçamento. Já terminamos de comprar por hoje e voltando para casa, porque quanto mais se anda, mais se gasta. E tem que ter planejamento. A Justiça Federal da Bahia determinou que o Ministério da Educação suspenda o bloqueio de recursos em universidades federais. Segundo a juíza Renata Almeida de Moura, da 7ª Vara Federal em Salvador, é necessário um estudo prévio, minucioso e com representantes das instituições. A decisão atende a 8 ações populares e civis públicas que foram ajuizadas após o anúncio do governo federal no mês de abril. A Justiça questiona ainda os critérios adotados pelo MEC na distribuição dos limites orçamentários.
A juíza deu prazo de 24 horas e determinou multa de R$100 mil por dia, caso o Ministério da Educação não cumpra a determinação da Justiça. A assessoria de imprensa do MEC informou que a pasta não foi notificada, mas o governo pode recorrer da decisão. Veja agora o resumo de notícias. A Polícia Militar em Tefé deu início à Operação Saque Seguro para inibir a prática de crimes nos arredores das agências bancárias e comércios do município nos dias de pagamento. Segundo a PM, nesse período, há grande circulação de pessoas, valores e mercadorias, principalmente no centro da cidade. As ações de segurança incluem a intensificação do patrulhamento, além de viaturas extras e policiamento a pé. Na manhã de hoje, 2 detentos identificados como Luiz Carlos Soriano Macena, o Chapa, e Mateus Marques de Jesus fugiram da delegacia do município de Iranduba, usando uma corda popularmente chamada de Tereza. Ambos tinham sido presos por envolvimento com tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil de Iranduba, foi solicitado o pedido de transferência de 13 presos da carceragem da delegacia, incluindo os 2 foragidos. E na tarde deste sábado, o Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar uma criança de 12 anos de dentro de um carro, após um grave acidente de trânsito na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus. Segundo os bombeiros, o acidente foi entre um ônibus e um carro, onde estavam um casal e 2 crianças, de 6 e 12 anos. O veículo ficou completamente destruído. E veja a seguir, comércio em Manaus espera aquecimento nas vendas com a chegada das festas juninas. E a gente mostra os preparativos para a festa de Pentecostes que acontece amanhã de manhã no Sambódromo. Agora, 7h43, o A Crítica na TV deste sábado volta já.